Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato José aqui mais uma vez, pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência, né? E hoje nós estamos aqui no nosso momento, né? O nosso bate-papo sobre inclusão. A gente tem hoje aqui uma convidada bem importante, muito bacana, né? Uma simpatia de pessoa, um colégio bem tradicional de São Paulo, importante também, né? Então, antes de chamar a nossa convidada, né, de apresentar, que obviamente eu vou fazer uma breve descrição minha, para quem não me conhece, né? Então, como eu disse, o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho cabelo raspado, né, cabelo curtinho, estou com a barba hoje por fazer. Estou usando um fone de ouvido aqui nas duas orelhas, né, um fone de arco. E sou pessoa com deficiência visual, né? Estou usando uma blusa e uma camiseta polo aqui, né? Então, o nosso encontro, né, esse nosso momento aqui sempre tem o intuito, a intenção de trazer convidados, convidadas que compartilhem boas práticas, boas ações nesse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência. E hoje não é diferente, né? A gente tem aqui o Colégio Visconde de Porto Seguro, né, na pessoa da Débora. Débora é coordenadora de RH e Diversidade e Inclusão. Então, em primeiríssimo lugar, viu, Débora, muito obrigado pelo seu tempo, né, pela sua hora, por ter reservado esse espaço aqui, né, aí no seu trabalho, que a gente sabe que é bastante corrido e tudo mais, para falar compartilhar com a gente um pouco desse momento, nesse processo de inclusão dentro do Colégio Porto Seguro, né? Então, bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. E queria saber aí, meu áudio, meu vídeo, tá tudo certinho para você? Oi, Renato, tá tudo certinho, sim. Muito obrigada, né, por esse espaço, por esse convite. Agradeço você, agradeço o João, a Ana Júlia que está me apoiando aqui também. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Bom, Débora, é difícil muitas vezes quando a gente tem eh, grandes empresas, bons exemplos aqui, né? Para compartilhar as coisas com a gente, porque a gente não tem condições de replicar aqui em 15 minutos, meia hora, não sei, tudo aquilo de bacana que vem acontecendo, né, no trabalho de vocês, mas eu acho que fica um momento para a gente falar um pouco desse processo, entender como que isso vem acontecendo com vocês, né? A gente sabe que a inclusão profissional das pessoas com deficiência hoje é uma realidade. Eu também, além de ser pessoa com deficiência, sou também professor, né? Sou consultor nessa área. Minha área de formação também é história, então eu sei assim, de todo o carinho e importância do trabalho das instituições de referência, né? Tanto na formação educacional da pessoa com deficiência e como isso é importante positivamente, impacta positivamente na própria inclusão profissional das pessoas com deficiência e como no seu caso, né, vocês são tanto instituição de formação como também uma empresa, né, que tem aí pessoas com deficiência no seu dia a dia, então é muito rica a sua participação. Então, obviamente, a gente vai selecionar aqui algumas coisas para falar, e para a gente fazer, acho que esse esquenta, né, no nosso bate-papo, gostaria que você ficasse muito à vontade para falar um pouco do seu trabalho, da sua atividade, da sua função, né? Quem é a Débora nesse momento aqui no Colégio Porto Seguro, né? Então, você fica muito à vontade, a palavra é sua e fica à vontade, querida.
Obrigada, obrigada, Renato. Bom, antes, quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, tenho cabelos castanhos escuros, na altura dos meus ombros, estou usando um óculos, creme, nude, não sei como descrever bem a cor, e um lenço, colorido no pescoço. Bom, eu sou psicóloga de formação, né, trabalho em RH já há quase 20 anos e tenho muito orgulho dessa trajetória pessoal e profissional. Como psicóloga, eu sei da importância de um profissional de psicologia, de uma visão humanizada em relação aos processos de recursos humanos, e isso, para mim, é um diferencial. Eh, Estou aqui no Porto há 12 anos, comecei cuidando aí da parte de recrutamento e seleção e ao longo desses anos ganhei alguns desafios de presente aqui pela instituição. Então, hoje eu cuido de toda a parte de desenvolvimento humano e organizacional do Porto, então, desde a entrada das pessoas, todo o processo de permanência, treinamento, desenvolvimento, comunicação interna. Então, tenho aí uma grande responsabilidade. O Porto, acho que é bacana comentar também, o Porto é uma instituição educacional, né? É um colégio internacional que tem origem alemã. Nós temos 7 campos hoje, são em torno de 2.000 colaboradores. E, no ano passado, na verdade, recebi aí como um convite especial também assumir a área de diversidade e inclusão aqui no Porto. Então, um presente, eu falo, porque eu tenho desde lá aprendido muito, né? Então, nós estamos num processo aí de desenvolvimento da área de diversidade e inclusão. Começamos num processo de diagnóstico institucional, olhando para dentro mesmo de casa, o que temos, quem somos e onde queremos chegar em termos de diversidade e inclusão. Então eu estou aí com um grande desafio junto com a equipe de RH de fazer um processo de transformação cultural, né, respeitando muito sempre os nossos valores, eh, a história do Porto, são mais de 145 anos de história. Então a gente faz aí eu brinco que faço um meio de campo, né, entre esses processos que vêm chegando novos e tudo que a gente já tem aqui de forma consolidada, organizada. Então eu tenho esse desafio de trazer esse novo olhar que é tão importante e que, apesar de estar como novo, né, quando a gente olha para RH, diversidade e inclusão, está muito em alta, né, esse tema, mas é extremamente importante. É novo em termos de abordagem, a forma como as coisas têm acontecido, mas a diversidade ela está presente na nossa vida desde sempre, né? Todos nós fazemos parte da diversidade. É, no contato com a consultoria, né, uma das coisas que eles perguntam logo no começo, né, quando a gente começa a trabalhar esse processo, quem faz parte da diversidade? E aí às vezes as pessoas ficam, né, eu não faço parte, não, todos nós somos diversos, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de pensar, né, uma formação, uma história de vida, e isso é diversidade, né? Então, todos nós fazemos parte da diversidade. O que a gente precisa é trabalhar isso de forma muito respeitosa, encarando que cada um tem um jeito de ser e a gente precisa respeitar. Eu acho que o respeito ele permeia, né, todo esse processo de mudança e transformação cultural que a gente tem passado aqui. Uhum. E olha, muita coisa bacana você trouxe aí na sua fala, né? E eu não posso deixar de dizer aqui que esse perfil, né, de profissional que tem realmente essa formação e esse cuidado no olhar, né? Você falou agora da sua equipe, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com a Ana também, né? Que uma pessoa que a gente percebe que vai aí, né? Na mesma, como a gente diz popularmente, na mesma vibe, né? Também que você, bastante comprometida, envolvida aí no processo.
E isso é fundamental quando nós estamos falando de diversidade e inclusão, pessoas com deficiência de modo geral, né? Porque enquanto pessoa com deficiência, né, na minha história de formação, eu também passei em vários colégios, universidade, graduação, pós-graduação, e eu encontrei e tive muitos professores e professoras, né, que ah, muitos não estavam muito ali para me ajudar quando necessário. Outros eram meio indiferentes, né, à minha condição ali enquanto pessoa cega, nem colaboravam nem ajudavam. Mas os professores, que são professores queridos, né, que ficaram na minha memória, assim, pessoas que eu trago, né, na minha vida, são exatamente os professores que se colocavam à disposição para sempre que necessário dar aquele apoio e sempre faziam aquilo que estava a seu alcance. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, nós estamos falando de um processo que é muito, uma palavra sua, né, muito humanizado. E é um trabalho que a gente sabe que passando pela escola, passando pela formação, vai para a universidade e isso vai se refletir lá na vida profissional dessas pessoas. Então, esse acolhimento, essa abordagem, né, esse trabalho, ele precisa ser feito dessa forma. E quando a gente fala também, aproveitando aqui o que você trouxe, quando a gente fala em diversidade, né? Às vezes a gente diz, olha, pessoas diversas. E pessoas diversas na mesma frase já é um tremendo de um pleonasmo, né, Débora? Porque pessoas são diversas, né? Então eu acho que é muito bacana isso tudo que você trouxe, né? Uma bela de uma introdução aqui, porque coloca a gente dentro de um contexto, né, de visão do trabalho que vocês fazem, né? Já dá para a gente ter assim uma ideia de todo esse cuidado no processo de vocês. E eu queria, né, se você achar que tudo bem, que você falasse um pouquinho do momento aí, nesse processo de contratação, talvez das vagas que vocês também estão buscando, para pessoas com deficiência, né, no caso, aí nos setores de vocês, né? Hoje, qual é o momento do Colégio Porto Seguro nesse processo de inclusão profissional, né? O que que você pode compartilhar com a gente? Certo, bacana essa sua pergunta. Nós estamos, como eu comentei, né, no início, ano passado nós iniciamos o processo de desenvolvimento de um programa de diversidade e inclusão aqui dentro do Porto. Esse programa chama Você Mais Porto, onde nós temos aí um comitê, eu faço parte desse comitê de diversidade e inclusão, e dentro desse comitê, juntamente com a consultoria que tem nos apoiado, nós construímos a nossa aspiração enquanto instituição em relação à diversidade e inclusão. E dentro dessa, para atingirmos essa aspiração, né, para atingir esse objetivo, a gente vai trabalhar com alguns pilares. E dentro desses pilares nós temos a atração e seleção de pessoas com deficiência. Né? Então, não é uma ação solta que a gente está conduzindo aqui. Ela faz parte da nossa premissa de diversidade e inclusão. Então, esse ano, esse pilar ele está sendo bastante trabalhado, vamos dizer assim, internamente. Então, a gente está olhando para ele com muito carinho. Nós fizemos aí recentemente contato com algumas instituições para nos apoiarem, entre elas a oportunidades especiais, para que a gente consiga divulgar essas vagas, acessar essas pessoas, porque por vezes você para algumas instituições, eu não sei se as pessoas também sentem isso, né? Nem sempre a gente consegue acessar esses profissionais que são pessoas com deficiência. Então a gente sentiu um pouco de dificuldade de fazer isso assim com as ferramentas que nós já disponibilizávamos aqui.
Então, a gente está buscando ferramentas especializadas para nos apoiarem ao acesso a essas pessoas, esses profissionais com deficiência. Hoje, se você entrar na nossa página de carreiras, convido as pessoas a entrarem, acessarem. Então, todas as nossas vagas disponíveis, elas são disponibilizadas para pessoas com deficiência também. Então, a vaga que a pessoa se identificar, ela pode se inscrever. E caso a pessoa não identifique nenhuma vaga ali que seja do seu perfil, que esteja em aberto no momento, nós temos um banco de talentos para pessoas com deficiência. E aí, periodicamente, a equipe de RH, que é composta por psicólogos, então a gente entra nessa página do banco, faz contato com as pessoas que se inscreveram e agenda um bate-papo para entender qual que é o momento profissional dessa pessoa, quais são os objetivos, o que, que ela está buscando em termos de carreira, né, qual que é a formação ou aspiração profissional. E dentro, né, desse leque de oportunidades que a gente tem aberto, a gente tenta encaixar caso seja do interesse da pessoa. Se não for, a gente tem aqui um banco que fica, a gente trabalha muito com banco de currículos aqui, para todas as vagas, né? Principalmente para as vagas de professor, orientador, mesmo estagiários, enfim. Para todas as vagas que a gente tem aqui, a gente trabalha com um banco, porque nem sempre tem a vaga, mas se a gente encontra um talento, esse talento fica aqui guardadinho, e assim que a vaga é aberta, a gente entra em contato com essas pessoas. Né? E como eu tenho campos diferentes, então eu tenho campos na localidade de Valinhos, que fica ali na região de Campinas, São Paulo na região do Morumbi, então às vezes não tem uma vaga para um campus agora, abre no outro, eu consigo direcionar essa pessoa para uma outra oportunidade também. Então, a gente faz esse trabalho de identificação, análise do perfil profissional das pessoas e direciona para as vagas que nós temos em aberto ou para esse banco de talentos. Então, nós estamos num movimento bem positivo, eu acho. Já tivemos um momento em que por vezes os currículos chegavam, não tem, então vamos aguardar um pouquinho, mas agora eu acho que a própria instituição está nesse movimento. Então, recentemente a gente teve uma sensibilização com toda a liderança, né, para entender o que é capacitismo, quais são as principais deficiências, o que fazer e o que não fazer, porque por vezes a gente percebe que existem as barreiras físicas, mas existem aquelas barreiras que são invisíveis. Né? Então, alguns preconceitos, e aí a gente, com conhecimento, com letramento, com capacitação, a gente tem feito toda uma sensibilização com a nossa liderança, que é quem toma a decisão nunca é do RH em relação a uma contratação, né? Existe uma recomendação por parte do RH, mas a decisão a gente sabe, é sempre do gestor solicitante. Então, nós temos feito todo um processo de sensibilização com esses gestores, conscientização principalmente, para quando ele receber esse currículo, as primeiras travas, o viés inconsciente, ele fique bloqueado por um período e ele enxergue aquele profissional como um potencial. Né? Então temos feito. Não é um trabalho fácil, né? A gente percebe que algumas pessoas estão mais avançadas no tema, outras com um pouco mais de resistência, mas eu acho que o nosso papel como RH, ele é muito importante nesse momento, né? Nessa conscientização desse gestor, nessa identificação do perfil e trazer as pessoas que efetivamente se adaptariam naquele processo. Por isso que eu falo que o olhar do psicólogo nesse momento ele é muito importante, né? Porque não é só a descrição da vaga e o perfil do candidato. Existem alguns pré-requisitos que estão, eu brinco que estão ali, eles não estão descritos, né? Mas a gente sabe que eles existem. Então a gente vai, em alguns casos, fazendo essa conscientização, em outros trazendo para um bate-papo com esse gestor. Vamos entender qual que é a necessidade da vaga, o que, que você efetivamente está procurando, para que a gente consiga, aos poucos, introduzindo essas pessoas e fazendo efetivamente a inclusão, porque não adianta a gente só contratar e colocar em qualquer vaga para simplesmente cumprir cota. Eu acho que esse não é o nosso papel, né? O nosso papel é fazer efetivamente uma inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho e fazer com que elas se sintam bem aqui.
né, façam parte do nosso time, se sintam efetivamente incluídas, ouvidas, respeitadas. Acho que esse é o nosso grande desafio aqui, que eu brinco com a Ana, que a gente faz um trabalho de formiguinha, mas a gente tem percebido efetividade nesse trabalho. Eh, eu falo, conscientizo muito a minha equipe, assim, nem sempre a gente precisa ir tão rápido. Às vezes a gente pode andar um pouquinho mais devagar, mas fazer um trabalho com mais consistência e que tenha um efeito aí a longo prazo. Então, o meu desafio como coordenadora da área de recrutamento e seleção, que estou ali em contato direto com quem faz esse processo de seleção, é também que a gente quebre um pouco dos nossos vieses inconscientes, por vezes preconceito, né? Ah, acho que não daria, mas por que não daria? Vamos pensar aqui todo mundo junto, né? Vamos fazer uma reflexão, traz esse gestor, vamos entender. Então, é esse papel que a gente tem feito aí e é desafiador, mas é um caminho que a gente tem trilhado com consistência. Isso eu fico muito feliz, porque eu percebo que muitas vezes os trabalhos, né, a gente acompanha outras empresas também e outros RHs, que às vezes a gente faz um trabalho muito rápido e depois a gente tem que voltar alguns passos atrás para poder consertar. Eu acho que está todo mundo aprendendo, obviamente, não tem uma receita de bolo, né? Estamos nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, mas nós temos feito um trabalho bastante consistente. Isso me deixa muito, muito contente. Muita coisa importante você trouxe aí na sua fala, né? Fico muito feliz, né? Porque sabia já de um trabalho bacana que é desenvolvido, mas quando a gente te ouve falar, a gente fica, eu particularmente fico ainda mais feliz porque eu não acho que vocês estão em um momento bom. Tenho certeza que vocês estão em um momento bom nesse processo aí, né? E algumas coisas que você trouxe, como, por exemplo, um programa de inclusão. Fico muito feliz quando escuto isso, porque um programa, ele não tem fim. Um programa faz parte da cultura da empresa. Aquilo está instalado. Às vezes, a gente sabe que as empresas fazem projetos de inclusão. E um projeto ele tem começo, meio e fim. E muitas vezes existe uma verba para aquele projeto. Acabou a verba, acabou o projeto. Então, quando a gente fala de programa de inclusão, a gente sabe que aquilo faz parte, né? Está na concepção do trabalho. Então, isso tudo é muito bacana. E, de fato, né, quando a gente fala aqui de vagas, de oportunidades e tudo mais, nós, enquanto consultoria, né, enquanto empresa, oportunidades especiais, nós temos, assim, um grande alcance, né, com as empresas parceiras e a gente, sim, ajuda, né, na captação, no alcance desses candidatos e candidatas, para que eles procurem, né, as empresas de acordo com aquilo que é bom para elas naquele momento. A gente sabe que no senso comum, né, às vezes um viés inconsciente faz com que pessoas que não convivam muito de perto com a questão da deficiência acabem pensando que ciência é aquela que vai para uma vaga sempre mais inicial, é uma pessoa que precisa mais ser cuidada, olhada, tutelada, né? Porém, a convivência mostra para gente que existem muitos profissionais, muitas, né, profissionais com excelente formação em busca da oportunidade de trabalho mais adequada, né? Eu sempre quando eu falo nisso, eu lembro, eu tenho um amigo que é deficiente visual, né? E agora nesse ano está assumindo a magistratura em São Paulo, então é o primeiro juiz cego da área do trabalho no Brasil, né? E é uma pessoa que há muitos anos está estudando para essa oportunidade, alcançou ali, né? Teve essa conquista na vida, está muito feliz enquanto profissional, fica de referência para a gente, mas depois dele e com ele, junto com ele, quantas e quantas pessoas com deficiência estão aí trabalhando e batalhando para uma oportunidade, né? Eu sei porque também tenho experiência docência, em sala de aula, e a gente sabe que é, como você muito bem colocou, Débora, um processo que precisa de manutenção, que precisa, assim, da gente aproximar as pessoas, para que as pessoas entendam o porquê, muitas vezes, que
disseram não. Muitas vezes esse não, ele, sem a pessoa saber, sem a pessoa pensar de fato, ele não se justifica, né? Então, quando a gente vai olhar para aquilo de perto, a pessoa, independente da deficiência que ela tem, ela é devidamente capacitada para aquela atividade, para aquela função. E nós, enquanto profissionais, muitas vezes, né, a gente nunca vai saber de tudo sobre todas as deficiências, sobre todas as ferramentas de tecnologia disponíveis hoje. Então, a gente sempre precisa de uma equipe, né, para trabalhar esse processo, para ver como a gente pode incluir da melhor forma possível. Obviamente que nós aqui, enquanto oportunidades especiais, né, nunca estaremos incentivando ou apoiando a contratação de uma pessoa que não seja devidamente capacitada para a função. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente sabe que a pessoa tem todas as condições de assumir aquela vaga, né, a gente vai trabalhar com a empresa para que isso seja feito da melhor maneira possível. Débora, eu também fico muito feliz porque vocês têm colaboradores com deficiência, né, trabalhando hoje e tudo mais. Sim, nós já temos em nosso quadro pessoas com deficiência. E foi bacana a sua fala, né. Hoje, quando a gente olha para o nosso quadro, eu tenho pessoas, aqui a gente divide em 3 grandes áreas: a área administrativa, pedagógica e a área operacional. Então eu tenho essas 24 pessoas hoje que nós temos, elas estão distribuídas em todas essas áreas. E esse é um dos meus grandes desafios aqui, né. Nós não queremos trazer só pessoas para vagas que sejam vagas iniciais, que não têm experiência. Óbvio que nós temos essas vagas sim, mas um dos desafios que eu tenho colocado para minha equipe é da gente ter esse olhar para o todo, né, não somente para vagas iniciais ou vagas operacionais. E eu tenho certeza, existem pessoas capacitadas sim, e a gente tem aqui internamente pessoas capacitadas para assumir vagas como professores, coordenadores, orientadores, nós não temos dúvida disso. E as oportunidades estão abertas, como eu falei, todas elas, independente do nível, do cargo, da área de atuação, todas elas estão abertas e disponíveis para pessoas com deficiência, né. Então, entrem, acessem a nossa página, né, confiram as nossas vagas, eu acho que o que fizer sentido tem que se inscrever, porque nós estamos abertos e dispostos, disponíveis a conversar, entender seu momento profissional, entender qual que é a sua formação ou qual que é a sua aspiração, né, porque é aquilo, nós não estamos prontos, nenhum de nós está 100% pronto e vai saber de tudo, mas existem coisas que são flexíveis, né, existem, aspectos da vaga que são possíveis da gente, ao longo do tempo, desenvolver. Então, mesmo que você talvez não se sinta 100% pronto para aquela oportunidade, mas te interessou e é uma aspiração, se inscreve, né, não deixa de participar do processo. E aí, esse olhar de quem vai avaliar, né, do primeiro contato é que vai fazer a diferença, de identificar quais são os potenciais e possíveis talentos, né. Então, se inscrevam, não deixem de participar não. Que legal. E legal, né, Débora, isso que você trouxe, porque, assim, a gente sabe que existem vagas, muitas vezes, que são direcionadas para as pessoas com deficiência, muitas vezes vagas que são até exclusivas para as pessoas com deficiência, vagas afirmativas, né? Mas quando a gente fala em vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, não é porque aquelas vagas são vagas que pessoas com deficiência só podem fazer ali. Muitas vezes eu tenho tantas vagas e daquelas tantas vagas eu gostaria que algumas fossem reservadas para as pessoas com deficiência. E também isso que você trouxe é muito importante, porque existe vaga direcionada, mas não existe vaga de deficiente. Existe a vaga mais indicada para quem está capacitado, né, ali naquela área. E a gente sabe também que a maioria das oportunidades em todos os lugares, todas as empresas, são as portas de entrada, são os cargos iniciais, porque é assim para todo mundo, independente de deficiência ou não. Mas o importante é quando a gente está falando de uma empresa, de um lugar, né, de um ambiente em que
a oportunidade, ela existe em todos os lugares, em todos os setores, para todo mundo. Você não vai ser pensado apenas ali naquela função. Existe também a oportunidade para você crescer. E, obviamente, vai depender do seu desempenho, vai depender da sua performance no trabalho, das suas entregas, né? Como é com todo mundo, né, Débora? Exatamente, exatamente. E aí, às vezes a vaga é uma vaga inicial, e se a pessoa, né, tiver interesse e quiser se desenvolver e buscar um crescimento profissional, existe essa possibilidade também, e aí isso para todas as áreas. E é legal porque quando a gente entra em uma empresa, né, uma porta de entrada, um estágio, um jovem aprendiz, né, assim, e você enxerga que lá na frente, lá em outra área, você tem pessoas com deficiência também trabalhando em outros setores, você enxerga que, puxa, olha, aqui realmente existe a oportunidade. Aqui, se eu trabalhar bastante, se eu me dedicar nessa área e tal, né, existe essa porta já aberta. Alguém já trilhou esse caminho. Então, eu acho que tudo isso é muito bacana. E, Débora, assim, gostaria de, né, se você quiser complementar, se quiser fazer uma fala aí, para completar ou complementar alguma coisa que você já falou, né, talvez algum objetivo aí a médio prazo, longo prazo, sei que você já tocou um pouquinho nesse assunto, né, mas o espaço aqui é de vocês, a gente sabe que vocês estão super no caminho, porque estão trabalhando dentro do colégio, setores diferentes, então existe um trabalho sim feito pelo RH, tanto de formação como de capacitação, mas também existe esse trabalho com as outras áreas, com gestores, com coordenadores, professores, e isso de fato é uma cultura inclusiva, né? Então acho que a médio prazo aí, o que que a gente espera do trabalho que vocês vêm realizando? Sim, como eu falei, nós começamos no ano passado, né, com esse programa de diversidade e inclusão. Estamos crescendo e desenvolvendo algumas frentes. A nossa ideia é aumentar, sim, o número de pessoas com deficiência aqui dentro da instituição. E até uma dica, né, se tiver algum RH que esteja nos acompanhando aí, nós fizemos um trabalho interno aqui para identificar quais colaboradores que já estavam aqui conosco e que de alguma forma se enquadrariam como pessoas com deficiência, né? Por vezes as pessoas não se sentem à vontade ou têm receio porque nem todo mundo nasceu deficiente, às vezes a pessoa se tornou deficiente, né, ao longo da sua trajetória de vida. Então nós fizemos isso e nós identificamos algumas pessoas que já estavam aqui com a gente na base, que se enquadrariam como pessoas com deficiência. Fizemos e pretendemos dar sequência num programa que nós chamamos aqui de um Indique um Amigo. Então, nós colocamos todas as possibilidades, divulgamos internamente e para os próximos meses faremos novamente. Então, indique um amigo. Se você conhece alguém, né, que tem algum tipo de deficiência, tem interesse em fazer parte da nossa equipe, faremos a divulgação. E a nossa ideia, como você colocou, é um programa, né? Estamos aí num processo de desenvolvimento contínuo. Não é uma coisa que a gente começa e para, né? É um processo que não tem fim, né? Sabemos que os desafios com o passar do tempo eles mudam, né? Talvez a nossa aspiração nos próximos 3, 4 anos a gente consiga atingir, e aí a gente tem que olhar de novo, fazer um novo diagnóstico, fazer um novo censo, que isso a gente fez também no ano passado, para entender quem somos, quantos somos, onde estamos. Então, muito provavelmente daqui a uns 2, 3 anos é parar de novo, olhar para dentro, rever quais são, onde que nós chegamos, né, até aqui, o que que nós queremos daqui para frente. Então, a nossa ideia é dar continuidade nesse trabalho. É um trabalho contínuo, a longo prazo, não tem prazo para finalizar, e eu fico muito feliz porque é o que você colocou, né, é uma mudança cultural, é uma transformação cultural e, tem que fazer parte do nosso DNA.
né, do nosso uhum, tem que estar ali no nosso dia a dia, tem que refletir nos nossos processos, nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos. Então, tudo isso a gente sabe que é um trabalho a longo prazo, não muda do dia para a noite, mas é um trabalho que a gente vai fazendo devagar e com constância, com muita persistência e seguindo aí, contando com o apoio de empresas como vocês, né, consultorias especializadas que nos dão todo o suporte, isso faz toda a diferença. Não sabemos tudo e não tem como saber tudo, mas a gente está disposto e disponível a aprender, a se desenvolver, a conhecer melhor, entender, né, quais são as barreiras que as pessoas enfrentam, que talvez para nós não, a gente nunca enxergue como uma barreira, mas sim é uma barreira e a gente, como instituição, precisa ajudar as pessoas. Como eu falei, às vezes não são barreiras só arquitetônicas, né? São outros tipos de barreiras que pessoas com deficiência enfrentam. E aí é no dia a dia, é pessoa por pessoa, entender quais são as necessidades, né? O que está faltando para uma melhor adaptação, o que falta para a pessoa efetivamente se sentir parte, incluída no processo, na instituição. Então esse nosso olhar ele tem que ser constante. Não dá para fazer uma atividade e achar que está pronto, não está. É um é. processo que a gente vai seguir aí ao longo dos próximos meses e anos, né. É, e assim, uma calçada quebrada, a falta de um semáforo, muitas vezes a falta de uma rampa ali, isso nunca impediu de verdade que as pessoas com deficiência fossem atrás dos seus objetivos, né? Agora, quando a gente está falando de barreiras internas, muitas vezes, se nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, não estivermos minimamente ah, entendidos, inseridos, né, nesse processo de inclusão, a gente pode, sem querer ou sem saber, né, cortar qualquer possibilidade que uma pessoa com deficiência devidamente capacitada tenha de ocupar uma vaga, uma função. Então, acho que tudo isso que você traz, Débora, faz muito sentido. E para encerrar aqui a minha fala, o que você disse, né, para profissionais de RH, sobre também buscar, né, profissionais dentro de casa, eventualmente que sejam pessoas com deficiência. Isso também, porque eu sei que é um processo que você obviamente faz, isso quando a gente traz para as pessoas, a gente tem esse senso comum assim de que falar sobre a deficiência ou se declarar enquanto pessoa com deficiência, isso é se expor ou isso pode ser negativo, muito pelo contrário. Muitas vezes na empresa isso até significa um reconhecimento de direitos e de deveres, porque a pessoa enquanto deficiente, né, sendo uma pessoa com deficiência, e sendo ali trabalhador, colaborador, colaboradora da empresa, ela pode ter direitos que ela nem sabe que tem. Então, é um despertar para esse novo momento, que no mundo do trabalho, a gente tem experiência com isso, sempre é muito positivo, né? Então, acho que esse recado é muito importante. Débora, olha, eu acho que da minha parte aqui, eu acho que eu tenho a agradecer bastante a sua fala, tudo aquilo que você trouxe, como eu já sabia, né? É impossível a gente adentrar cada ponto positivo que você trouxe aqui, porque a sua fala, de fato, é bastante rica, como uma pessoa que vem construindo um conhecimento fantástico, né? Dentro aí do trabalho nesse tempo. Então a gente talvez em algum momento aí vai precisar marcar um segundo bate-papo para você trazer outras questões para a gente, para ir atualizando a gente em todo o processo. Da minha parte aí, acho que é isso. E gostaria de, né, abrir aqui para você fazer uma fala final, um encerramento, né? Então eu acho que é isso. A fala é sua, querida. Agradecer, né, acho que agradecer você pela generosidade desse bate-papo, foi muito bom. Agradecer o João, né, pelo apoio que tem nos dado, a Ana Júlia também, que faz parte aqui do time do Porto, que tem trabalhado arduamente, né, nesse processo e me ajudado muito. E, e o que eu quero dizer, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que sejam pessoas com deficiência, estão nos ouvindo, é, entrem, acessem a nossa página, conheçam o Porto. O Porto, assim, tem uma história muito bonita para quem acredita que exista algo que a gente possa fazer para mudar o mundo. Eu digo sempre que é através da educação.
né. É o que a gente pode fazer e trazer de melhor e que ninguém pode tirar de nós, né, o conhecimento. Então, quem se identificar com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa história, venha fazer parte, né, do Porto, vem conhecer, bate um papo aqui com o nosso time de RH, para participar das nossas oportunidades, acompanhe as nossas vagas em aberto, acompanhe as nossas redes sociais, a gente está sempre postando um pouquinho do que acontece aqui dentro, né? Então conheçam a nossa história, conheçam os nossos valores e venha fazer parte do nosso time. Será um prazer poder conhecer a história de cada um de vocês, poder compartilhar um pouquinho aqui com o nosso time de RH. Vai ser um prazer conhecer vocês. E vamos sim marcar um outro bate-papo. Renato, foi muito bacana. Agradeço muito vocês, agradeço oportunidades especiais por todo esse apoio. E a gente segue à disposição. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você e um bom dia de trabalho aí. Muito obrigada.